Vamos dar sequência, o pastor Eduardo fechou a parte dele no 3, né, a existência de um Deus. Nós vamos aqui, pela misericórdia de Deus, né, falar a parte final, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. É bem sucinto, porém, bem debatido, né. Alguns irmãos podem estar orando para a gente iniciar. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Pai, por esse encontro em torno da Tua palavra, Deus. Pedimos a Tua direção mais uma vez, Senhor, a Tua inspiração na vida do presbítero Dines, que o Senhor possa usá-lo poderosamente, Senhor, na condução dessa aula, a fim de edificar a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Glória a Jesus. O pastor Eduardo falou acerca da capítulo 3, não falou muita coisa, porque devido ao tempo, como ele falou, mas o capítulo 3 fala da existência de um Deus. E o capítulo 4, tendo a teologia sistemática, que é algo maravilhoso, muito polêmico, né, gera muita dúvida, mas são coisas gloriosas e necessárias para cada um de nós, né? Pastores, obreiros, professores, porteiros e todo aquele que ama a palavra de Deus. O capítulo 4 da unidade 1 traz os atributos de Deus. Os atributos de Deus. E o capítulo 5 vai trazer a Trindade, a doutrina da Trindade. E começando pelos atributos de Deus, nós gostaríamos de entender o que são atributos de Deus, né? No nosso entendimento, dentro do que foi conceituado pelo manual de vocês, e no conceito geral também, né? Os atributos de Deus. São propriedades, né? Qualidades, conhecimentos de Deus, ou seja, do caráter de Deus, que podemos entender. Essa palavra entender de nós em relação a Deus é meio forte, né? Quem somos nós? Mas, em parte, a gente tenta, né? E através das Escrituras. A aula anterior foi falado sobre conhecer a Deus, né? Foi até citado o livro de Osés, que ele fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele fala prossigamos porque o homem ele vai tentar, ele não vai adquirir tudo de Deus, mas ele vai adquirir muita coisa boa, né? Muita coisa excelente, porque Deus ele é maravilhoso, misericordioso, ele atende, né, a petição do homem. Mas, por isso que eu coloquei aqui, entender em parte, né, o autor do livro também fala isso, através das Escrituras. Nenhum de nós conhece a Deus, o homem ele é criatura, ele jamais pode explicar o Criador, a própria Bíblia fala isso nos profetas, mas o que Deus deixou revelado para nós, né, nós trabalhamos em cima disso. Ele deixou algo para nós, que é a palavra dele. A Bíblia diz tudo sobre Deus? Claro que não. Quem lembra do livro de Jó, né, que Jó fala com Deus, né? Se eu falar, vou errar. Se eu continuar falando, vou errar mais ainda. Jó falou com Deus, né? E Jó era um homem de grande sabedoria, um juiz na terra, né? E quem somos nós para falar que entendemos tudo sobre Deus? Nós somos limitados, mas o pouco que Deus deixou para nós, dá para a gente ter um pouquinho do entendimento do que é Ele, né? E o que Deus deixou para nós é suficiente para nós não errarmos. Não errarmos. E como amantes da palavra, né, herdeiros das mansões celestiais, servos de Deus, né, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós somos defensores da palavra, defensores da verdade. Jamais iremos aceitar algo que está fora da palavra, igual foi falado na aula anterior. A nossa regra de fé não é ninguém famoso, não. É a palavra de Deus. Se a Bíblia diz, eu creio. Se a Bíblia não diz, não vamos brigar, né? Saberemos um dia. E continuando dentro dos atributos de Deus, nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. O manual de vocês traz isso. O 4.1, atributos incomunicáveis. O que é isso? São aqueles exclusivos de Deus. Aí tem alguns exemplos aqui, alguns que são vários, tá? Nenhum homem sabe todos os atributos incomunicáveis de Deus e nem todos os atributos de Deus. A gente cita alguns que estão dentro da palavra. E alguns comentaristas, estudiosos, né, historiadores, né, eruditos na Bíblia, eles classificam muitos atributos exclusivos de Deus e incomunicáveis. Aqui tem só alguns, né? Os mais conhecidos e mais pregados, né, nas nossas escolas, nas igrejas, né? Onipotência, onipresença, onisciência. Dentro da onisciência tem a presciência de Deus, tem a eternidade, tem a imutabilidade, né? Tem comentaristas que falam sobre a sabedoria de Deus. O pastor Eduardo citou a vida de Deus, né? E tem vários, né? A gente deu alguns. Mas a questão aqui é entender o que é isso. Atributos incomunicáveis. São atributos exclusivos de Deus.
Nenhum homem é onipotente, só Deus, só a Trindade. Nenhum homem é onipresente, tem onipresença, só Deus. Os anjos não são onipresentes. Quem é onipresente? Somente Deus. O diabo, o inimigo, Satanás, não é onipresente. Ele não é onisciente. Ele só sabe o que nós falamos, o que nós gritamos, né? Só quem é onisciente é Deus, é a Trindade. O homem não é eterno. Os anjos não são eternos. Os anjos também foram criados, né? Deus, ele é imutável. O homem não é imutável. O homem, ele é mutável. O homem, ele perece, ele morre. Já Deus não, né? Então, só para os irmãos entenderem o que é cada um desses nessa questão. Onipotência, né? Deus tem todo o poder. Depois nós vamos ver algumas referências bíblicas que atestam isso. É a nossa base. Onipresença, Deus está em todos os lugares. Domingo à noite é o dia de culto, né? Aí aqui em Vitória nós estamos adorando a Deus aqui. No Rio de Janeiro também. No Japão também. Nos Estados Unidos também. Na Itália, na Ásia, em tudo quanto é parte do mundo, estão se adorando a Jesus. E ele está presente em cada culto, em cada oração, em cada escola dominical. Ele é onipresente. Ele é maravilhoso. Deus, ele é onisciente, somente ele. Somente ele é onisciente. Eternidade, só Deus, só Jesus, só o Espírito Santo são eternos. Eu já vi alguém pregando em púlpito falando que nós somos eternos, né? A gente fica quietinho para não... Mas é muito, né, assim, eterno, só Deus. O homem não é eterno, né? Deus vai dar vida eterna para o homem. É diferente, mas o homem foi criado, assim como os anjos, né? Imutabilidade, né? Deus, ele não muda. Essa imutabilidade aqui está na questão da pessoa de Deus, né? Da divindade de Deus, da santidade dele, né? Aos Hebreus fala que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha que interessante, aos Hebreus, né? Novo Testamento, o escritor fala, aos Hebreus 13:8, se eu não me engano, né? Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Imutabilidade. Glórias a Deus. Isso são os atributos incomunicáveis de Deus. Os irmãos podem levantar a mão, tá? Quiser fazer alguma colocação. É um assunto simples, porém tem gente que tem dúvida. A gente mexe com escola dominical há alguns anos, mexe com classe, e a gente percebe que tem irmão que não consegue definir isso ainda. E se você é um professor de escola dominical, você é um obreiro, né, você é um pregador, você tem que saber conceituar essas coisas para não confundir ninguém. Porque nós somos o quê? Defensores da palavra. Nós somos expositores da palavra. Um expositor da palavra que expõe as coisas erradas, ele vai confundir 1 milhão de pessoas. Aí, em vez de clarear, ele vai escurecer, ele vai confundir a mente das pessoas. Amém? Então, os atributos de Deus incomunicáveis, já falamos, alguns tem mais, tá bom? Vamos dar sequência aqui. O 4.2 fala nos atributos agora comunicáveis. Está na página 42 também. Atributos comunicáveis. Vamos ver o que é isso. São aqueles atributos divinos compartilhados, novamente, tá vendo? Ó, em certa medida. Aqui já é o autor do livro de vocês, o Denilson, que escreveu. Em certa medida com a humanidade. É interessante, eu achei isso aqui, em certa medida, né? São aqueles atributos divinos compartilhados em certa medida com a humanidade. Aí tem um destaque de alguns. Nós colocamos aqui santidade, tem referência bíblica para isso, Êxodo 15:11, fidelidade, Deuteronômio 32:4, amor, João 17:24, bondade, Gênesis 1:31, justiça, Isaías 45:21. Algum dos irmãos pode ler para a gente Êxodo 15:11, no quesito santidade? Algum dos irmãos, glória a Deus, está com a Bíblia próxima e aberta? Êxodo 15:11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos, gloriosos, autor de maravilhas. Glórias a Deus. Obrigado, irmão Pedro. Muito bom. Tá vendo, Pedro? Nesse versículo aí fala que o Senhor, ele é majestoso em santidade, né? De acordo com o texto aqui. Outra referência também que fala sobre o amor de Deus, João 17:24. Outro irmão pode ler, ou mesmo Pedro, João 17:24. Fique à vontade, irmãos. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Olha só que maravilha, Jesus. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Deus te abençoe.
Jesus falando sobre, na oração sacerdotal, ele falando que Deus, o amor como tu me amaste, né? Atributo divino. Aí é que tem aqueles atributos divinos compartilhados em certa medida com a humanidade. Essa certa medida, mas é algo que mexe com a gente, né? Porque santidade, fidelidade, amor, bondade, isso tudo é natural de Deus e emana dele, mas ele compartilha com a gente. Nós podemos ser santos? Sim, mas não santos como Deus é. Com certeza, né? Fidelidade. Não existe homem fiel 100%. Só Jesus foi fiel como homem, né? Mas Deus, ele tem toda a fidelidade, mas ele compartilha com a gente. Nós nos esforçamos dia a dia para sermos fiéis, termos fidelidade, né? Termos fé, termos honestidade. Amor. Deus é amor, né? Deus é amor. E ele compartilha conosco esse amor. Nós temos amor como Deus tem? Jamais. Mas é possível a gente se esforçar para amar um pouquinho como Deus amou, né? Que ninguém pode se gloriar. Eu amo igual Jesus, jamais. Bondade. Por melhor que o homem seja, pague suas contas, dá cesta básica para os pobres, né? Faz um monte de coisa boa, vai no hospital, doa sangue, ele distribui os bens dele. A própria Bíblia fala, né? Essa bondade jamais vai ser a bondade como a bondade de Deus. Mas Deus compartilha com o homem. É possível ele ser bom. A parábola do bom samaritano, Jesus, ele usou ela como exemplo, né? O samaritano era uma pessoa que os judeus repulsavam, né? Não gostavam, odiavam, discriminavam. E ele fala bem assim, quem ajudou o necessitado lá foi o samaritano, o bom samaritano. Ele foi bom com aquele homem. Mas o samaritano, ele era um homem comum, ele não era Deus. Mas a bondade dele tocou o coração de Deus. Jesus cita uma parábola, né? De repente foi uma passagem real, mas Jesus citou para eles. Então, quer dizer, aquele homem foi bom para com o próximo. Então, essa bondade é Deus que coloca na gente. Ninguém é bom por si só, né? Toda boa qualidade que o homem tem emana de Deus. Ele usando em prol de Cristo ou não. Porque o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma, a justiça, né? Por mais que sejamos certinho, nenhum homem é certinho, né? Nenhum homem é certinho. O apóstolo Paulo falou, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Isaías ou Jeremias, né, fala, né, não sejais demasiadamente justos, tal. Não se glorie o sábio em sua sabedoria. E aí, o homem nunca ele é certinho de tudo. Deus, ele é justo, ele tem a justiça. Mas nós, buscando ao Senhor, podemos fazer um pouquinho das coisas certas. Podemos exercer justiça, mas não na totalidade de Deus. Então, por isso que fala que ele compartilha com a gente. Né, esse atributo é comunicável, ele divide com a gente. Aí é a medida que cada um buscar, não é verdade? É muito comum, às vezes, a gente querer se comparar. Fulano é mais santo que ciclano. Eu sou mais santo que fulano. Fulano é mais cheio do que não sei quem. Nossa, fulano, ele fala, ele vai no céu e volta. Então é muito interessante a gente querer comparar. Aquele pregador estava mais inspirado. Aquele não tem nada disso, irmãos. Né? É a medida que Deus distribui. Não dá para explicar isso. Ah, tal pregador Billy Graham era mais santo que Moody. Moody era mais santo que não sei quem. Não tem isso. É a medida que Deus distribui a cada um. Que Deus compartilha. A gente erra muito nesse conceito de comparar. Né? Não teve um homem mais santo que Paulo. Pedro, quem era Pedro? Tiago, a gente tem esse erro de comparar, esse compartilhamento dos dons divinos, dos atributos, né, é algo peculiar a Deus, é exclusivo a ele, não dá para explicar, mas ele compartilha com a gente. Quem levantou a mão? Sérgio? Fica à vontade, meu querido. Tem até um versículo, na verdade tem dois episódios em que Deus, ele falando com Abraão, ele falando na minha presença e ser perfeito. E depois lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus fala, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Alguém pode confundir achando, né, que é contraditório a fala, né, pela perfeição, digamos assim, ser um atributo incomunicável de Deus e ao mesmo tempo ele está exigindo. Mas a verdade, esse versículo aí ele não está falando, não está nos chamando a sermos moralmente perfeitos, né, porque isso é impossível, é apenas a natureza divina. Mas é assim de um esforço, né, no que tange a nossa parte, um esforço de agir parecido com aquilo que Deus ele nos recomenda.
Porque na Exato. nossa natureza mesmo a gente sempre vai ter uma imperfeição. Perfeito, Sérgio. Obrigado. Muito bom pela colaboração. Exatamente como o Sérgio colocou. Isso aí. Entendeu? Dessa forma. Que a nossa tendência, o negócio que a gente está falando, é sempre, não, tem que ser perfeito igual a Deus. Nunca vamos ser, nem igual a outro irmão que foi muito usado na história, não tem isso. Né? Nós somos falhos, mas é igual o Serginho citou, né? Ser perfeito e anda na minha presença. E Deus falou com Abraão. Ou seja, Abraão, faz as coisas como eu te falei. Procura andar como eu te orientei. É dessa forma. É o nosso esforço em agradar a Deus, fazer aquilo que Ele quer. Não que sejamos perfeitos na totalidade. Muito obrigado, Sérgio. Os irmãos podem participar também, tá, meus queridos? Vamos passar agora para o ponto 4.3. Falamos sobre os atributos incomunicáveis e falamos sobre os atributos comunicáveis, da página 42. Incomunicáveis são exclusivos de Deus, para ficar bem claro. Onipotência, onipresença, onisciência, sabedoria divina, eternidade, né, vida de Deus, é tudo peculiar, né, exclusivo de Deus. Mas já tem os comunicáveis que ele compartilha conosco. Santidade, fidelidade, bondade, né, justiça, e assim vai. Continuando, vamos para o ponto 3, voltando aqui, o ponto 3, glórias a Deus. Continuando aqui, 4.2. Sim, agora nós já vamos entrar no capítulo 5, que é a doutrina da Trindade. Nós fechamos os atributos divinos de Deus, os atributos de Deus, que não tem, assim, muita coisa a comentar, nós somos limitados, a própria palavra limita isso a gente, né? Igual eu falei no início, o que nós temos na palavra de Deus ali é um pouco sobre ele, né? Deus é muito além do que possamos pensar. Ele fala, né, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, e nem os seus caminhos, os meus caminhos, ou seja, nós estamos além do... Eu gosto muito de citar o livro de Jó, que o livro de Jó, ele traz muito isso, essa comparação, né, essa análise que o homem faz da vida, essa análise que nós fazemos do certo, do errado, o que agrada a Deus, o que não agrada, né? Quando os amigos de Jó vêm, eles começam a discursar, né, a filosofar acerca do problema de Jó. Por que aconteceu isso? A gente quer, às vezes, explicar o que Deus vai fazer, o que Deus não fez. Às vezes nós acertamos em algumas coisas, mas erramos em muitas, né? Os amigos de Jó foram todos repreendidos por Deus. E o próprio Jó, né? Deus testemunha dele no início, né? Jó é um homem íntegro, reto, né? Que serve ao Senhor. E no final Deus se manifesta para ele. Jó fala, né? Antes eu te conhecia só de ouvir. Agora os teus olhos me contemplaram. Deus tem sempre algo maior para mostrar para a gente. O que passamos dele é um pinguinho, é um pouquinho, é uma gota do oceano que é Deus. Amém? Agora vamos entrar na parte da doutrina da Trindade. Glórias a Deus. A doutrina da Trindade. Continuando. Gênesis, posso fazer uma pergunta antes de você entrar da Trindade? Até 3, Sérgio. Amém. É porque sobre os atributos comunicáveis de Deus, né, o livro traz aqui santidade, fidelidade, amor, bondade, justiça e outros aí. Mesmo a gente sabendo que esses atributos comunicáveis de Deus ao ser humano, né, eles acabam não sendo pleno devido ao pecado, certamente existe uma maneira da gente melhorar nisso, abundar nesses atributos, nesse relacionamento com os atributos de Deus. Qual seria a sua recomendação para a gente, né? Por exemplo, de como que eu faço para me santificar mais? Pelo meu esforço, pela busca da palavra, sei lá, jejuando, sacrificando? Como que o ser humano se aproxima mais desses atributos comunicáveis de Deus? Que eles se assemelham muito aos frutos do Espírito também. Eu estou olhando aqui e pensando nisso. Com certeza. A dica, Sérgio, né, que a gente aprendeu, a gente passa, né? Igual Paulo fala, né? O que eu recebi do Senhor, eu passo para a igreja, né? A gente, na nossa pouca experiência, a gente fala o seguinte, né? É o esvaziar-se de nós mesmos, né? E procurar encher-nos de Deus, né? Para alcançar isso aí. A Bíblia diz em Lamentações 3, né? 20, 21, 22, que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos todos os dias, né? Misericórdia também é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus tem misericórdia. Igual ele, ninguém tem, né? Então a misericórdia dele é motivo de nós não sermos consumidos todos os dias. Então é buscar a misericórdia de Deus, nos esvaziar e nos encher da presença dele, né? O pastor tem frisado muito isso sobre deixar a palavra nos envolver. É impossível crescer,
É impossível ter vida com Deus longe da palavra, né? O próprio nome do Senhor Jesus é a palavra de Deus, já foi citado. Se eu desprezo a palavra, eu desprezo Jesus, né? A gente tem essa tendência de se apegar ao homem, não podemos ir por esse caminho, né? A dica é pedir a misericórdia de Deus, esvaziar-se a cada dia e tentar se encher com a vontade de Deus. Não somos perfeitos? Claro que não, mas que Deus encha a nossa vida, nosso coração, nossa alma, né, da sua perfeição, da sua santidade, e ser sincero com Deus. Senhor, eu estou fraco, eu quero me fortalecer, me ajuda, eu não consigo ler a palavra, eu quero buscar mais a palavra. Eu não consigo jejuar, Senhor, me ajuda a jejuar, a me santificar, eu quero crescer na tua presença. Eu quero que a palavra tenha validade em minha vida. Nós não podemos só ser ouvinte, nem falador. Temos que ser praticante, né? Temos que ser prova real daquilo que Deus faz. E Ele vai, com certeza, nos encher, nos abençoar. É um caminho excelente, buscar a face do Senhor. Muita gente desanima por isso. Ele olha para um, olha para outro, ele está no oba-oba ali, aí quando ele vê que um sai, o outro sai, ele desanima, ele não está firmado na rocha, não está firmado na palavra. Então a regra é essa, né? A pouca experiência que nós temos é isso, é oração, busca da palavra, humilhação, confissão, dia a dia, e Deus vai abençoando, humildade acima de tudo, e Deus vai enchendo. Quem levantou a mão foi Pedro. Sérgio, respondemos mais ou menos? Sim, Diniz, muito bem. Glória ao Senhor. Pedro, você levantou a mão? Sim. Fica à vontade. Eu queria entender se Deus, ele é... existem 3 pessoas na Trindade, né? Deus é 3 pessoas. Então, Deus é 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, se eu creio... Existe uma seita que fala que se você só crê em Jesus, fala que é uma seita. Mas por quê? Porque crendo em Jesus eu não vou ser salvo? Mas, e se eu não crer na Trindade, eu não vou ser salvo? Como que é isso? Exato. Tudo bem, Pedro, vamos lá, vamos chegar lá. Nós estamos entrando agora na doutrina da Trindade, amém? Muito interessante, Pedro falou, né? Se eu crer só em Deus, eu vou ser salvo? Se eu crer só em Jesus, né? Se eu crer só no Espírito Santo, né? Não tem, porque, Pedro, o que Deus deixou pra gente foi a palavra dele, né? A Bíblia Sagrada, as Escrituras, né? Ela foi aprovada em alguns concílios da história, algumas reuniões oficiais de líderes, né? Ao longo dos séculos, no primeiro século, segundo século, esses homens se juntaram, né? Eram homens da igreja, para chegar a um consenso do que a Bíblia tratava, né? Não que eles fossem aprovar a Trindade, que a Trindade já é desde Gênesis, a Trindade é divina, ela é eterna. Porém, só para chegar a um consenso, para evitar as confusões que até hoje tem, né? E apesar, Pedro, de ter os concílios, as reuniões, igual você falou, as confusões, elas vêm até hoje, porque o inimigo, a tendência dele é sempre querer atrapalhar, desvirtuar. Então essa pergunta sua, Pedro, é muito interessante, porque nós não podemos isolar Deus, isolar Jesus e isolar o Espírito Santo, de modo algum, porque quando a gente faz isso, você está negando a doutrina da Trindade. E a doutrina da Trindade, ela é bíblica, né? Ela é bíblica. Porque Jesus falou bem assim, certa vez Jesus falou bem assim, João 14, ele fala bem assim, não se turbe o vosso coração. Aí ele falou, credes em Deus, credes também em mim. Olha que interessante. Quando ele mandou os discípulos evangelizarem, ele falou, ide, né? Pregar e ensinar, e batizando em meu nome somente? Não. Ele falou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o próprio Jesus enfatizou a Trindade, entendeu? E várias outras referências. Por isso, Pedro, que nós não podemos isolar. Se alguém isola, para nós é heresia. Que geralmente quando a pessoa isola, Pedro, ela diminui. Ela diminui. Não precisa falar em Deus. Só Jesus está bom, ela diminui. O batismo não precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele ordenou, ide, batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a pessoa usa só uma, vamos batizar em nome do Espírito Santo. Só em nome de Deus, só em nome de Jesus. Ele já está passando por cima da palavra. E nós, como o pastor Eduardo ensinou, temos que ser igual os bereanos, né? Opa, a palavra não diz isso. Está errado, entendeu? Então, por isso, nós não aceitamos isolar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao longo dessa lição aqui, tá bom, Pedro?
Então a ideia é essa, nós não aceitamos a pessoa separar, porque se você separar, vira heresia. Heresia. É um texto sem contexto, vira heresia. Tá bom? Sai daquilo que Deus deixou na palavra dele. Tranquilo, Pedro? Sim. Continuando aqui. Os concílios eclesiásticos e bíblicos. Né? Concílio de Nicéia tratava acerca da divindade de Cristo. Concílio de Constantinopla tratava acerca da divindade do Espírito Santo. Irmãos, esses concílios, igual a gente acabou de falar aqui agora, eram reuniões oficiais que aconteceram ao longo da história da igreja. Mas nem todo concílio foi benéfico à igreja. Teve concílio que era para puxar a doutrina para o lado do sistema de lá ou de cá, né, ou de ambos. Então, não podemos falar que todo concílio foi benéfico. Qual a importância do concílio? A importância histórica, ela é boa, porque faz as pessoas refletirem acerca da palavra, acerca de Deus, mas muitos concílios, por exemplo, o concílio de Trento, né? O concílio de Trento era tipo refutando a reforma protestante. Nós sabemos que a reforma protestante foi algo excelente, né? Deus usou Martinho Lutero para estar ali um dos líderes, né, das cabeças, mas a Igreja Católica contestou através desse Concílio de Trento. E tem outros, né, com relação à canonicidade dos livros da Bíblia. O Velho Testamento é canônico? Teve grupos que contestaram. O Novo Testamento é canônico? Teve grupos que contestaram. E houve concílios para isso. E até hoje existe contestação. Tem muitas ideologias aí que não aceitam, né, os ensinos de Paulo. Várias. Tem umas aí que falam que o evangelho, né, o pastor até citou antes, que muitos falam que o evangelho ele resume as ideias de Paulo, as ideias paulinas. Paulo era inteligente, tal, mas não é por aí. Então os concílios foram importantes? Foram, mas não é tudo. A nossa base bíblica é a palavra. O concílio não aprovava a Bíblia. O concílio, ele discutia acerca de questões bíblicas, né, que teriam que ser resolvidas, né, ou talvez chegar num consenso dentro da igreja. Tá bom? Essa é a concepção de concílio que nós temos. A história registra vários concílios. Continuando aqui, 5.2. Tem o antitrinitarianismo. O que é isso? Antitrinitarianismo. Está no livro de vocês também. São as pessoas contra a Trindade. Porque acerca da Trindade sempre houve assim, controvérsia. O Pedro até deu um exemplo agorinha. Sempre houve controvérsia. Pessoas contrárias. Irmãos, até Jesus voltar, vai ter contrariedade à palavra em tudo quanto é doutrina, em tudo quanto é teologia sistemática, vai ter. Tem gente que não concorda com a salvação, tem gente que não concorda com a Santa Ceia, com o ritual, da gente pegar o pãozinho, o vinho representando. Tem gente que não concorda com o dízimo, tem gente que não concorda com certos louvores, tem gente que não concorda com o culto domingo, só pode ser sábado, ou não pode ser sábado, tá cheio disso, sempre vai ter isso. Aí imagina quanto a Trindade, porque a Trindade é o próprio Deus. Apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, ela não é escriturística, ou seja, você não vai procurar na Bíblia, em português, não vai achar a palavra Trindade. Em hebraico também não vai achar. Em grego também não vai achar. Em aramaico também não vai achar. Em inglês, em língua nenhuma, você vai achar a palavra Trindade. Porém, nós cremos nela, né, devido às referências bíblicas, né? Devido às referências bíblicas que atestam tal pensamento. E isso não começou agora, né? Eu coloquei aqui, ó. Deus sempre levantou homens que defendessem a fé bíblica e verdadeira. Alguém levantou a mão? Deus sempre levantou homens que defendessem a fé bíblica e verdadeira. Conhecemos, né, pela história vários. Eu coloquei aqui só dois, né? Tertuliano, Atanásio, Lutero e outros, né? Tem os chamados pais da igreja, mas antes dele também sempre teve pessoas que defenderam. E o concílio mais famoso que nós conhecemos é o de Atos 15, que é o concílio de Jerusalém. Os irmãos lembram desse concílio de Jerusalém? Algum irmão pode comentar o que esse concílio de Jerusalém, de Atos 15, ele queria tratar? Irmão Fabiano, irmão Pedro, irmão Maico. Atos 15, amados, fala do concílio de Jerusalém. Esse concílio, eles queriam tratar acerca porque os gentios aceitaram a fé, aceitaram o evangélico, né? E alguns judeus estavam querendo impor regras da lei de Moisés para eles, né? A igreja, né, liderada por Tiago, Pedro, o apóstolo Paulo, né, Barnabé,
né? Os primeiros crentes, né? Os primeiros líderes da igreja, né? Eles chegaram, realizar esse concílio para chegar no consenso, né? É até assunto da nossa escola dominical, se eu estou enganado, minha classe não acompanha essa classe, mas é assunto, entendeu? O concílio passou sobre isso. Então eles chegaram à conclusão que toda a igreja não era necessário guardar sábado, a igreja ela salva pela graça, né? Apenas tinham que se abster do sangue, das imoralidade sexual, comidas oferecidas a ídolos, né? Festas idólatras. Assim chegou a esse consenso, entendeu? Mas não era necessário guardar sábado, guardar a lua nova, sacrifício, holocausto, aquilo tudo tinha ficado para trás, porque a igreja é salva pela graça de Jesus. Esse foi o concílio de Jerusalém. Aí eles levaram cartas para Antioquia da Síria para espalhar para a igreja, para ser lida, para todo mundo entender. Olha só como é que a teologia já é antiga. Ó. Desde o primeiro século depois de Cristo, já tem esse movimento teológico, né, em busca do que é certo e do que é errado, dentro do que Deus deixou, dentro da palavra do Senhor. Amém? Continuando aqui, Deus sempre levantou homens que defendessem a fé bíblica verdadeira. O 5.3, a doutrina da Trindade e as Escrituras. Glórias a Deus. Eu falei que você não vai achar a palavra Trindade na Bíblia, mas existem várias passagens bíblicas que atestam a Trindade. Por exemplo, no início da Bíblia, fala em Gênesis, quando Deus fala bem assim, na criação do homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse façamos, mas a nossa Bíblia está no plural. É porque no original também está no plural. No latim está no plural. No grego está no plural. No hebraico está no plural. A nossa Bíblia em português, dificilmente você vai achar uma palavra de um verbo num tempo diferente. Se você achar, você desconfia, né? Porque existem várias versões, traduções, mas em Gênesis, quando Deus vai fazer o homem, ele usa uma palavra plural. Aí chegou essa conclusão que Deus ele tem um termo plural na pessoa de Deus, que é o Elohim. Os estudiosos chegaram à conclusão que o Elohim refere-se à Trindade. O Elohim, né? Elohim refere-se à Trindade. Quando ele fala, façamos o homem, ele estava falando façamos com quem? Com os animais? Jamais. Com os anjos não criam ninguém, né? Era a Trindade. Quando o homem peca, ele fala bem assim, desçamos e confundamos a língua deles. Lá em Gênesis 11. Quem descer e confundir? Né? Era a Trindade, era Deus, Jesus e o Espírito Santo. A criação que está para nós na Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, olha aí, o Espírito de Deus junto, disse, haja luz. Quem é a luz que a Bíblia fala? A luz é Cristo, né? Ele é a luz do mundo, não é verdade? Então a Trindade está sempre presente. Continuando, a doutrina da Trindade nas Escrituras. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Tem até algumas referências que nós colocamos aqui, dado ao tempo, não dá para falar uma por uma, mas essas referências são atestando que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E para nós, amados, o que vem a ser a Trindade? A Trindade, até a Assembleia de Deus, no mundo, né, ela tem um credo que cremos em um único Deus, subsistente, né, em três pessoas distintas. Para nós é simples falar isso, é porque a gente já leu várias vezes, mas tem pessoa que ouve isso, não entra na cabeça dele. Até hoje, até mês passado, eu já recebi pessoas mandando mensagem para mim sobre a Trindade. Aquele dia nós falamos sobre a Trindade, eu não entendi. Tem irmão que não entende isso. Né? Nós entendemos pela fé e cremos. É simples? Não, é pela fé. Né? Cremos em um único Deus, subsistente, em três pessoas distintas. Não é verdade? Aí eu coloquei até aqui o pensamento do irmão aí, que ele colocou no livro. Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, há só um Deus. Deus é três pessoas. Nós não cremos em três deuses, nós cremos em um único Deus. Pode falar, meu querido. 1 João capítulo 5, versículo 7, posso ler? Fica à vontade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Olha e só a coisa linda. Três, agora, olha o complemento. E estes três são um. Meu Deus. 1 João 5 e 7.
Obrigado, Sérgio. Se tivesse somente esse versículo, já era suficiente para nós crermos. Tem uma infinidade, né? E no conceito do... Obrigado, Sérgio. No conceito do livro que ele fala, ó, Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, há só um Deus, né? O Espírito Santo não é maior do que Jesus, Jesus não é maior do que Deus, Deus não é maior que o Espírito Santo, o Espírito não é maior que o Pai. E eu, quando eu fui para a igreja, quando eu comecei nas escolas dominicais, eu escutei muito isso, ó. A ordem é essa, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, porque é automático, a gente já coloca no automático da nossa mente isso aí. Bom, se tem o Pai e tem um Filho, o maior é o Pai. A gente pensa logo assim, a gente traz logo para o natural, não é verdade, irmãos? Se tem o Pai e tem um Filho, então o maior é o Pai. Se tem um Filho, então o Filho foi criado. A gente faz aquela confusão na mente. Muita gente confunde isso. Não, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Jesus, ele não foi criado por Maria. Jesus, ele encarnou através de Maria, através do Espírito Santo. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne. Não existe referência nenhuma falando que Jesus, ele foi criado, né? Quando Hebreus fala lá, né, tu és meu filho, né, hoje te gerei, é uma alusão a Cristo. Porque Hebreus, ele engrandece, Hebreus, ele enaltece Jesus. O livro de Hebreus, o tema dele é a supremacia de Cristo. Né? Ele revela Jesus aos leitores. Então ele tem que falar isso. Ele usa os salmos que Davi, né, profeticamente inspirado, escreveu. Né? Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, mas não podemos fazer essa confusão. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Alguém queria ver Deus, acho que foi Filipe, né? E falou com Jesus, ele falou, Filipe, estou há tanto tempo convosco que ainda você não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Olha só, é por isso que cremos na Trindade. Não é verdade? Continuando, o Pai é Deus, Isaías 63:16. O Filho é Deus, João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Igual que o Sérgio comentou antes, se tivesse somente esses versículos, já era suficiente. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele era, ele estava e ele era. Né? É o próprio Cristo. Quem é o Verbo? A palavra, é o próprio Senhor Jesus. Apocalipse fala que o nome dele é a palavra de Deus. Né? No grego é Logos, né? A palavra, né? É o próprio Senhor. Continuando aqui, meus amados, a doutrina da Trindade das Escrituras. A palavra de Deus, a Bíblia, apresenta inúmeras referências que corroboram, né, a doutrina da Trindade, né, fortalecem, né, confirmam a doutrina da Trindade. Gênesis 1:26, até citei agora aqui, né? Gênesis 1:26, na criação do homem, né? Façamos o homem à nossa imagem. Olha o plural. Gênesis 3:22, disse Deus, eis que o homem é como um de nós. Olha só, como os anjos? Não. Como os animais? Não. Como os astros celestes? Não. É a Trindade. Eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Conhecedor do bem e do mal envolve pessoa, envolve decisão, envolve entendimento. Com certeza era a Trindade. Gênesis 11:7. Desçamos e confundamos a língua deles. Olha só, o plural novamente. Mateus 28:19. É o ide de Jesus. Portanto, ide por todo mundo, pregar a toda criatura, né? Batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Está sempre junto. Jesus nunca isolou. Segundo aos Coríntios 13, a bênção apostólica, que Paulo cita lá em Coríntios, né? A bênção apostólica, né? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo. Irmãos, não tem como a gente contestar que a Trindade ela é divina, ela é real. Marcos 1:11-12 está falando sobre o quê? A Trindade no batismo de Jesus. No momento que Jesus foi batizado, os irmãos lembram, né? A Bíblia diz que ele, ao sair das águas, que ele foi batizado, o Espírito Santo veio numa forma corpórea de pomba e pousou sobre ele, e escutou-se uma voz. Então foi escutada a voz, tinha ali a figura da pomba, uma pomba literal, na pessoa do Espírito Santo, e Jesus saindo das águas. E Deus fala, este é o meu filho amado, né, em quem me comprazo. A Trindade novamente. Na transfiguração, né, na transfiguração, ele subiu no monte com Pedro, João e Tiago, acho que é isso mesmo, Pedro, João e Tiago, na transfiguração de Jesus. Jesus, ele foi transfigurado, glorificado, né, e eles não conseguiram nem olhar, e escutaram novamente a voz do céu, né, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, né,
A Trindade sempre presente na palavra do Senhor. Amados, alguma pergunta dentro disso aí? Amém? Alguns irmãos, alguma pergunta? Tem Dias, alguém na acordado verdade, aí? posso fazer só um complemento? Até 3, Sérgio. Miqueias capítulo 5, a respeito da eternidade de Jesus Cristo, né? Um versículo que apontava para o nascimento de Jesus, o local que ele ia nascer. Sim, Miqueias 5:2 fala bem assim: Tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, Senhor. e cujas origens são desde os tempos antigos, Olha aí, desde os dias da eternidade, olha mostrando aí. que Jesus não tem início e nem fim, né, que ele é eterno. Aleluia. Eu gosto também, Gênesis, daquela passagem de Ananias e Safira, em que Atos 5. Pedro fala, por que Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito de Deus? Aí fala, você não mentiu aos homens, mas a A Deus, né? Deus. Ele fala que o Espírito, ele reconhece que o Espírito é Deus, né? Pois é, pois é. Tem infinita, Sérgio, tem muita referência que aprovam a Trindade, traz o Espírito como Deus, Jesus como Deus, o Pai como Deus, o Espírito como eterno, o Pai como eterno, Jesus como eterno, né, como Redentor. E é maravilhoso, é maravilhoso. Eu não coloquei muitas referências porque, dado ao tempo, tá vendo? Era pouquinho o assunto, mas já são 9h24, né? Eu gostaria que algum irmão fizesse sua oração, já que não tem perguntas. E desde já eu agradeço a participação dos irmãos que colaboraram conosco, o Pedro, o Maico, o Sérgio. Algum irmão pode orar para a gente estar encerrando, em nome de Jesus? Amém. Senhor, novamente nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por poder partilhar, Senhor, da tua palavra, Deus. Senhor, que não sejamos meros espectadores da tua palavra, mas nos ajuda a praticar, Senhor, em busca de uma vida mais consagrada, mais santificada, Senhor, para que nós possamos partilhar, Senhor, do teu amor, do conhecimento de ti, Senhor, aqueles que estão perdidos. Abençoa cada um, Senhor, cada aluno, cada professor, cada um, Senhor, que esteve presente nessa aula, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja abundante sobre as nossas vidas, Pai. Nos dê uma boa noite de sono, tranquila na tua presença, com os teus anjos ao nosso redor, nos guardando e nos livrando, Pai. Nós te louvamos no nome santo de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém.